a morte de Dídia Cardoso, a ex-sinhazinha do Festival de Parintins. Roberto Cabrini investiga uma organização descrita pela polícia como uma seita acusada de pôr em prática rituais perigosos. Em uma prisão de Manaus, o jornalista tem acesso com exclusividade aos dois principais acusados, Cleusimar e Ademar, mãe e irmão de Dídia. Essa é a nossa grande reportagem de hoje. No rastro da seita. No coração da Amazônia, um mistério mortal. Que mistérios se escondem atrás dos muros da Casa 22? Para desvendar, é preciso um olhar que vai além das grades. Lá dentro, mãe e filho caminham pelo longo corredor do complexo penitenciário de Manaus. Quem são eles? Como chegaram até aqui? Qual o papel de cada um no funcionamento de uma seita que estimulava o uso de drogas com efeitos alucinógenos? Uma seita polêmica cuja própria existência é negada por seus integrantes. Mano, tu deu 3 tringadinhas, tu entrou no espírito e se elevou. A começar pelos líderes. O que eles afinal prometiam? Como as drogas entravam na seita? Como essas substâncias determinaram a morte de Dídia Cardoso, de 32 anos? A bela e carismática sinhazinha do boi garantido da festa folclórica de Parintins. A rotina sempre compartilhada. Treinos. Cuidados com a aparência. Ao lado da família, é dona de uma rede de salões de beleza. A paixão pela cultura regional. Os conteúdos são acompanhados por mais de 100 mil pessoas. Uma mulher popular. Vaidosa. Bonita. Alegre. O brilho de uma estrela apagado no auge da juventude. Estamos no quartel-general do funcionamento da seita, segundo as investigações. Esta é a rua Guapiaçu, no bairro Cidade Nova, em Manaus. Aqui nessa primeira casa viviam funcionários de Cleusimar. A droga cetamina era armazenada aqui. Nesse sobrado funcionava o salão de beleza de Cleusimar. Salão de beleza em um período e local de funcionamento da seita, segundo a polícia, em outro. E se caminharmos nessa direção e passarmos essa primeira casa até chegarmos ao número 22, encontraremos a residência dos Cardoso. Cleusimar, Ademar e Dídia viviam aqui. E também aqui, na manhã de 28 de maio, Dídia Cardoso foi encontrada morta. Voltamos o tempo. 3 meses antes da morte. Dídia revela sua luta contra a depressão. 2 meses depois, parentes procuram a polícia. Eles estão preocupados com o estado de saúde dela. Informam que Dídia está entorpecida pelo uso de drogas. E também denunciam que a musa está em cárcere privado dentro da própria casa. Ela usava a ketamina como tratamento. Ela dizia que o cannabis e a ketamina eram tratamento. Uma semana antes da morte, a polícia vai à casa da família Cardoso. Encontra maconha no local. Ademar diz ser para seu consumo próprio. Nada acontece. 7 dias depois, o desfecho trágico.
Quando as portas da casa 22 enfim se abrem, os enigmas começam a ser decifrados. Foram aqui os últimos dias de vida de Didia, as últimas imagens. Olha como você... Recebemos autorização e vamos entrar. É a primeira vez que um jornalista tem acesso à casa onde morreu Didia Cardoso. Trata-se de uma propriedade luxuosa para os padrões. Um terreno de 10 metros por 30, 16 cômodos e um total de 4 quartos. Vamos caminhando nessa direção e encontramos esse primeiro quarto, o principal, o maior, que era o quarto de Cleusimar, a mãe, a líder da família. Passamos esse pequeno banheiro e aqui vamos encontrar o quarto da própria Didia Cardoso. É inevitável observar que aqui dentro o clima é pesado. Roupas importantes da trajetória dela. Aqui a roupa que ela usou para ganhar o concurso em 2021 de Rainha do Abordo, um concurso de beleza. E aqui vamos encontrar as roupas que ela usava para interpretar o personagem Sinhazinha. Muitas lembranças, muitas recordações. E agora a parte mais importante nessa história que estamos resgatando. A cama onde Didia Cardoso foi encontrada. O corpo dela estava aqui. A morte aconteceu, segundo a perícia, às 4h30 da madrugada. Mas ela foi encontrada pelo restante da família às 6 horas da manhã. O laudo do Instituto Médico Legal atesta um edema cerebral. A condição afeta o coração e a respiração de Didia, mas a causa é indeterminada. Os sinais são de uma overdose. No momento da morte de Didia Cardoso, onde estavam os integrantes da família? Cleusimar afirma que quando sua filha morreu, ela estava aqui no quarto dela. O quarto de Ademar fica ainda mais distante. Temos que passar a cozinha, entrarmos nesse pequeno corredor, passarmos esse banheiro e aqui no fundo fica o quarto de Ademar. Ele afirma que quando a irmã morreu, ele estava aqui, distante dos acontecimentos. Esse é o complexo penitenciário de Manaus, capital do Amazonas, onde Cleusimar e Ademar Cardoso, mãe e irmão de Didia Cardoso, romperam o silêncio. Falaram pela primeira vez. Um homem e uma mulher, ambos acusados de criarem uma seita que envolvia o uso de substâncias ilegais e que terminou com a morte de um parente muito próximo, justamente uma das mulheres mais populares do estado. A mãe e o irmão teriam algum envolvimento na morte de Didia? Qual o papel deles? Cleusimar Cardoso Rodrigues, 54 anos, mãe de Didia, apontada como a líder da seita. O que passa em sua mente enquanto caminha? Suas expressões explicam o momento. Como ela vai reagir aos duros questionamentos e tudo que a envolve? Como é que a senhora define esse momento da sua vida? Um marco na minha vida. E da humanidade também, pela proporção que tudo isso foi ocasionado na minha vida. Enquanto isso, seu filho Ademar Cardoso, de 29 anos, é escoltado em uma viatura. Os dois estão separados por alguns pavilhões de distância, mas unidos por seus ideais, por suas crenças. As mesas que agora são alvos de uma grande investigação que envolve a venda e o uso indiscriminado de drogas alucinógenas. Olhar fixo, pés e mãos algemados. Seus últimos passos antes de revelar sua versão dos fatos. Você poderia ter evitado a morte dela? Você reconhece? Eu era viciado também. Um cego não conduz o outro. Você estava lá? Um cego não conduz o outro, eles caíram no precipício. Qual foi o papel da sua mãe na morte da sua irmã? A minha mãe bloqueou diversas vezes as contas da Didia. Como é que a senhora percebeu que a sua filha estava para morrer? A minha filha, eu não percebi que ela estava para morrer.
Ela estava com uma depressão, ela foi vítima de, tipo assim, de amores que não davam certo na vida dela. Mas ela não morreu de depressão, ela morreu de overdose. De uma substância que a senhora começou a popularizar entre as pessoas próximas da senhora. Não, eu não comecei a popularizar em pessoas próximas. É o que indicam as investigações. Sim, mas só que essas elas estão erradas. A senhora não podia ter evitado essa morte? Nenhuma folha cai do céu sem a permissão de Deus. Mas no caso dela, existem sinais de que ela sofreu uma overdose. Todos nós usávamos a mesma quantidade de cetamina. Tem nos exames, eles vieram colher nosso sangue, ou seja, se fosse uma overdose mesmo, porque o Ademar não está morto, ou que fazemos uso do mesmo psicodélico, da cetamina, né? Mas ao saber que se a sua filha jamais tivesse usado cetamina, ela poderia estar viva nesse momento, o que a senhora sente? A escolha que nós fazemos na nossa vida, nós somos seres individuais, eu não tenho como obrigar a ninguém fazer nada, nem os meus filhos. A senhora era mãe dela? Mesmo que seja, a Didia tinha 32 anos, ela era consciente do que ela fazia. Sim, a suspeita é que Didia tenha sofrido uma overdose de cetamina, ou ketamina, como também é conhecida. Trata-se de uma substância anestésica usada sobretudo no meio veterinário em animais de grande porte, mas que também pode ser aplicada em seres humanos apenas sob supervisão médica. Em geral usada em casos de depressão, que necessita de autorização e de acompanhamento de médicos. A substância age rapidamente no corpo. Os efeitos são anestésicos e analgésicos. A cetamina pode causar alucinações e sensação de desconexão com o próprio corpo. O uso indiscriminado leva à dependência e até à morte. Tudo aponta para a mesma direção. A família Cardoso usava cetamina em rituais de uma seita religiosa. Em frente à porta de entrada do quarto onde Didia Cardoso foi encontrada morta, encontramos esta sala, que era um dos locais usados para a meditação. Primeiro, os integrantes da família e outras pessoas se auto-aplicavam injeções de cetamina. Aí então, eles se sentavam nessa poltrona e assistiam a esse telão, onde até agora está passando um vídeo de Cartas de Cristo, um livro que os inspirava nessa meditação. Uma meditação sempre alcançada sob efeito de substâncias ilegais. A senhora sabe do que está sendo acusada? Sim, pelo que consta lá no artigo. Descreva para mim o que a senhora está sendo acusada. Ela me acusam de muitas coisas, de seita, de coisas horríveis. Você sonhava em liderar um grupo que pudesse influenciar pessoas? Era esse seu sonho? Não. Eu via as pessoas e os problemas que elas têm como uma oportunidade de empreender, de ajudar. Então eu usava a necessidade delas a meu favor para ganhar dinheiro. Manter uma seita enriquece as pessoas? Não. Você se enriqueceu? Não com seita, eu me enriqueci empreendendo. Que símbolos são esses que você carrega aí? Eu tive uma visão uma vez do dia que a minha irmã ia morrer. Eu tatuei acho que um ano antes. E nesse sonho eu via 28 e eu passeava por cima de um caixão, sem ninguém. Essa foi a mesma cena, inclusive, que a minha irmã passou. Eu tenho também aqui o Pai e Mãe Vida, que dizem que é da seita. Pai, Mãe, Vida, inicialmente a gente pode pensar em algo positivo, mas aí próximo tem uma serpente? Como assim? A serpente, ela não é mal. É o que teve na Bíblia. Biblicamente, você sabe que é. Na verdade, a serpente é um animal como qualquer outro. Muitos vão enxergar essas tatuagens suas de outra forma, você tem consciência disso. Eu acredito com quem tem vendas na mente. Mas como funcionava de fato esse grupo? A senhora é acusada de ser líder de uma seita com práticas incomuns, práticas que potencialmente levaram à morte da sua própria filha. Me acusaram dessas coisas de seita. Eu sou livre para cultuar o que eu quiser no Brasil. Eu posso cultuar o que eu quiser. A senhora só não está livre para potencialmente ou teoricamente pôr a vida de outras pessoas em risco. Mas eu nunca fiz isso. Eu sempre estive dentro da minha casa fazendo reuniões. Como eram essas reuniões? De cabeleireiros. A gente fazia experiências de cabelo. Como é que funcionava isso que a polícia classifica como seita que vocês mantinham?
As pessoas vinham nas reuniões, os gerentes, eles olhavam o nosso estilo de vida e falavam, pô, eu quero ficar que nem você. E esse conceito começou a crescer? Esse conceito começou a crescer porque a gente usava a cetamina, tinha um estilo de vida diferente dos demais e as pessoas queriam. Vocês começaram a entrar numa espécie de transe, era uma transe ali. Era um transe. Ele é um transe focado na meditação. Sua mãe era líder, você também? A sua irmã? Não existia um líder, a gente meditava e esperava vir o transcendental. E essas pessoas que começaram a participar também, esse tipo de ritual, esse tipo de comportamento começou a dar dinheiro? Não, a gente sempre ganhou dinheiro aprendendo. Seus gestos, suas reações. O que é um grupo pai, mãe e vida? As cartas de Cristo. Não é um grupo o qual a senhora lidera? Isso não é o grupo, isso é cartas de Cristo. A senhora se colocava como quem? Eu tive uma visão, eu apliquei a cetamina, é como se eu fosse minha mãe nesse momento. Aí passou a morte dela na minha cabeça, assim um filme da vida dela toda, igual filme. Vocês falavam de mensagens cristãs, mensagens nobres e com o uso de drogas que destruíam pessoas? Uma grande contradição isso? Eu acredito que a contradição está no excesso. Quando gera um excesso, é prejudicial. E onde você sentiu que você cruzou a fronteira? Eu senti quando eu gastei excessivamente. Você admite que foi você quem trouxe a cetamina aqui para Manaus para o uso da sua mãe, da sua irmã e de outras pessoas? Não. Cada um comprava a sua própria cetamina. Porque alguém que lidera um grupo de meditação precisa usar uma substância, um medicamento de uso veterinário para animais de grande porte e que para uso em seres humanos precisa ser especificamente orientada por um profissional. Trata-se de um alucinógeno. Eu sou líder de um grupo. Ninguém estava na minha casa, não tem prova. Essas pessoas que falam de mim não frequentavam minha casa. Mas por que a senhora precisava para atingir esse estágio de uma substância ilegal? Porque ela curava a depressão, eu pesquisei antes. A senhora é médica? Então como é que a senhora poderia orientar pessoas a usar? Eu nunca orientei ninguém a usar. Existem relatos de uso dessas substâncias ilegais, inclusive, com seringas coletivas. É livre-arbítrio. Você vai, se você frequenta minha casa, eu estava lá, eu nunca fui descascar nada. Por que a senhora tem tanta dificuldade em admitir que é líder de uma seita? Por que eu vou falar de seita? Isso não é seita. A senhora sabe que muitas pessoas ligadas à senhora foram presas. A senhora se considera responsável pela prisão dessas pessoas? Era uma escolha delas. Eu nunca forcei ninguém. As últimas imagens, agora usadas para confrontar os principais personagens. 27 de maio de 2024, 11h40 da noite. A jovem está deitada na cama, bastante debilitada, transfigurada, quase imóvel, o rosto magro. Dona Cruzimara, só conhece essas imagens? Isso era a Didi e o Bruno. Essa voz é do Bruno. São as últimas imagens da sua filha. Solta. Dá pra mim. Dá pra mim o vidro. A senhora concorda que ela está totalmente alterada, hein? Ele foi lá pra casa pra fazer com que ela parasse. Tô segurando, não consigo nem se aplicar. Mas a senhora, como mãe, não deveria agir? Tá travado aí. Eu estava no meu quarto. Então, esse vídeo aqui eu não conhecia. Pelo visto, o Bruno filmou, né? Como você tá? Por favor, solte. Como é que você descreve essa imagem? Horrível. Dá até um peso no coração. Peso na consciência também? Eu diria que não, eu acredito no livre-arbítrio, sabe? Mas o seu livre-arbítrio não poderia impedi-la de chegar a esse estágio? Aí eu corromperia a soberania dela, né? Mas eu tentei. Eu levei ela pro médico várias vezes. Inclusive compulsoriamente. Toda ensanguentada, segura aqui. Aqui Didi aparece com um machucado na cabeça. Um corte no couro cabeludo. Quem grava é a mãe. Só que eu não sei direito como é que é isso. A senhora induziu a sua filha a esses experimentos? A senhora é responsável por eles? Como é que é isso? Eu filmava eles para mostrar. Didi, diminui isso daqui não tá certo, você tá caindo. Em outro registro, a ex-sinhazinha está sob o efeito da droga. Imóvel no banheiro, mal consegue falar. Didi, aguenta aí. Bora você levar na ponta negra. Enquanto isso, Cleusimar dança em frente ao espelho.
Mano, tu deu 3 seringadinhas, tu entrou no espírito e se elevou. Tu te elevou, tá gostando dos teus poderes? Tá gostando dos teus superpoderes? A senhora não tem nenhum tipo de arrependimento ao ver a sua filha nesse estado, usando uma droga que a senhora usava abertamente entre eles? Se eu pudesse mudar o quadro, sim, porque eu fui vítima, o Ademar foi vítima e ela foi vítima. Em um hotel de Manaus, meu encontro com Verônica da Costa Seixas, de 32 anos. Ela é apontada como a terceira pessoa mais importante da seita identificada nas investigações. Foi presa em 29 de maio, permaneceu durante 3 meses na prisão e hoje tem seus passos monitorados por esta tornozeleira eletrônica. Verônica, você está sendo apontada como uma pessoa que comprava a droga, comprava a cetamina e distribuía dentro dessa seita. Você fazia isso? Não. Você admite isso? Não, isso nunca existiu. Como os outros, ela nega a existência da seita, mas conta detalhes importantes do funcionamento do que chama grupo de meditação. As investigações apontam que havia uma tentativa de expandir esse grupo, que as investigações chamam de seita. Não, a gente não havia uma tentativa, porque a gente nunca obrigava ninguém a usar, e muito menos a pessoa, se ela chegasse na casa, ela fizesse uso da cetamina, ela quisesse usar, ela usava. Como é que isso acontecia exatamente? Às vezes tinha reunião, mas sem uso de cetamina, não eram obrigados a cetamina, muito menos a usar o psicodélico. E por que seringas de uso coletivo? Não tinha a agulha de insulina. A pessoa que estava querendo muito usar uma cetamina, não tinha a seringa, ela quisesse pegar a seringa de lá, ela usava. Quem frequentava o salão tinha acesso a esse conhecimento? Tinha, porque a gente havia uma mudança, né? Havia uma mudança na nossa mente, havia uma mudança nos nossos corpos. Tivemos acesso a uma conversa entre Verônica e Cleusimar. As duas falam sobre a cetamina, querem expandir os negócios. E bora expandir os negócios, que agora ninguém engana mais a gente, agora tem que ter muita cetamina. A senhora chegou, inclusive, a mudar a razão social do seu salão de beleza para incluir ali possibilidade de substâncias de uso veterinário para que a senhora pudesse obter cetamina. A senhora chegou a fazer isso? Pois é, mas isso daí já é um projeto que eu vou fazer, que eu vou abrir. Eu não quero só trabalhar com o salão. Mas a senhora não pretendia cuidar de animais ali? Sim, eu tenho até canil. Canil. Isso não se trata de uma forma de ludibriar a lei? Não, de hipótese alguma, senão todas as clínicas teriam que fechar. Você não reconhece que você estava usando isso para comprar cetamina mais barata e em quantidade maior? Não, é mais em conta. Ela saia muito cara pra gente. O delegado Cícero Túlio é o responsável pelas investigações. O senhor está totalmente convencido da existência de uma seita? Sim, a tese da investigação concluiu pela existência dessa seita religiosa. De fato, existia um agrupamento de pessoas que tinham como objetivo o estudo de conteúdos religiosos e filosóficos. Porém, para fins de se alcançar uma falsa plenitude espiritual, eles acabavam induzindo outras pessoas e, inclusive, ministrando esse tipo de fármaco, configurando, então, a nosso sentir, o tráfico de drogas e a associação para o tráfico de drogas. Os advogados Rosana San e Mozart Bessa, acostumados com casos de grande repercussão, estão na defesa de Cleusimar e Ademar. O que a senhora pretende demonstrar, doutora? Que eles são inocentes, que eles são usuários de substâncias, que eles devem ser absolvidos por isso. E não apresenta a documentação que comprova se cetamina é droga, que tem que ser feito por um perito. Quem tem que dizer se a cetamina é droga ou não é o perito. Mas ela tem uso restrito. Tem uso restrito. Quem matou o Dígia Cardoso? A droga, o uso excessivo de drogas. Qual foi o seu erro, do que a senhora se arrepende no momento que a senhora está para ser levada de volta à sua cela aqui no presídio? De não ter parado com os psicodélicos, de não ter parado, porque era muito difícil a gente parar naquele momento bem depressivo. Você tem medo de ser condenado? Não. Eu acredito na minha verdade, eu sei a minha verdade. Qual é a sua verdade? Que eu não cometi nenhum crime desse. Eu era viciado em droga. Você deve um pedido de desculpas às pessoas às quais você passou conceitos totalmente errados? Não acredito que eu tenha passado algum conceito errado. De verdade. A senhora não usou erroneamente o seu livre-arbítrio?
Eu estava no momento que eu precisava daquela substância para aquele momento. Mas as coisas acontecem exatamente como elas têm que acontecer.